2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a seguir. Quem já encontrou diz amém. Aqui fala na extrema corrupção dos últimos tempos, ou a impiedade dos últimos tempos. Diz assim, gostaria que você prestasse atenção na leitura. Quem tem a Bíblia, leia. E quem não tem a Bíblia, preste bastante atenção na leitura deste texto sagrado que diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, ou seja, mais amigo dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Amém? Você prestou atenção no que diz a palavra do Senhor? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia e ore comigo dizendo assim, feche os olhos e diga: meu Deus, eis aqui a sua palavra, que é santa, que é fiel, que é verdadeira e é digna de toda a nossa aceitação. Senhor, fala conosco através da sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, você que tem lugar para sentar. Aleluia. Glórias. 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 Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, por gentileza, olhem para frente e prestem atenção no que eu quero dizer esta noite. Quando você sentir a presença de Deus, na impulsão do Espírito Santo, você pode glorificar o nome do Senhor. Aliás, nós somos um povo pentecostal, não é verdade? E você já sabe que o povo pentecostal é o povo que sente de fato a presença do Senhor, glorifica e adora o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero, meus amados irmãos, à luz da palavra de Deus, trazer esta noite alguns outros sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Jesus voltará. Nós não temos dúvida disto, porque a Bíblia Sagrada afirma que Jesus voltará. Martinho Lutero, já na sua época, ele escreveu e deixou escrito, dizendo ele: acredito que todos os sinais que precedem a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo já apareceram. Não pensemos que a vinda de Cristo está longe. Olhemos para cima com a nossa cabeça erguida. Esperemos a vinda de nosso Redentor com a mente desejosa e alegre. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos,
As Escrituras uniformemente nos ordena a olhar para cima com expectativa, visando a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, para trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração, eu escolhi este texto sagrado de 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5. Pois aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, Paulo fala sobre a extrema corrupção dos últimos dias. Ele fala sobre os pecados, sobre a impiedade dos últimos tempos. Nós vemos aqui, prezados irmãos, uma lista com várias características anticristãs dos homens maus dos últimos dias, dos últimos tempos, que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você observou bem, e depois você pode analisar com o tempo, você vai ver neste texto sagrado, e nós vamos conferir isto nesta meditação. Aqui há pelo menos 18 características anticristãs dos homens maus desses últimos tempos que antecedem ao grande e supremo dia do arrebatamento da igreja. E nós podemos, para organizar melhor, nós podemos dividir essas 18 características em três grupos. No primeiro grupo, nós vemos aqui os que desprezam a Deus e a família. Mas será que existem pessoas que desprezam a Deus e a família? Sim, este texto sagrado que nós lemos apresenta pessoas que desprezam a Deus e a família. O primeiro grupo dessas 18 características anticristãs de homens maus que há nesses últimos tempos, que antecedem a volta de Jesus. No primeiro grupo, eu trago aqui as 6 primeiras características. No segundo grupo, outras 6 características. E no terceiro grupo, outras 6 características anticristãs de homens maus que existem nesses dias, que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro grupo, isso está inserido no texto que nós acabamos de ler. Primeiro grupo, estão entre os demais, os blasfemadores. Os blasfemadores significa adotar uma linguagem difamatória, zombeteira e maligna acerca da majestade divina. Essas pessoas zombam de Deus, zombam da sua palavra, zombam da obra expiatória de Jesus Cristo na cruz e zomba de tudo aquilo que é sagrado. Os blasfemadores. Dentro deste primeiro grupo, há ainda os irreverentes. Quem são eles? São os profanos, os impenitentes, aqueles que não respeitam as coisas sagradas de Deus. Ainda neste primeiro grupo, estão aqueles que não têm domínio de si. Está no texto sagrado. Esses são os incontinentes, os desequilibrados, os insaciáveis quanto ao pecado. Quanto mais pecam, mais querem pecar. Quanto mais pecam, mais querem pecar. Ainda nesse primeiro grupo estão os atrevidos. A palavra está falando nos atrevidos. Quem são eles? São os obstinados. Aqueles que insistem em pecar, mesmo depois de serem avisados.
Quantas vezes Deus está falando através da sua palavra? Quantas pessoas já foram avisadas dos seus pecados, mas atrevidamente eles continuam pecando e insistem em pecar. Ainda neste primeiro grupo estão aqueles que são mais amigos do prazer do que amigos de Deus. Esses dizem ser amigos de Deus, mas é só aparência de piedade. Na verdade, eles são inimigos de Deus. Fechando este primeiro grupo, estão também os desobedientes a pais e mães. Estes são aqueles que desonram e amaldiçoam a pai e mãe. Aí você pensa, pastor, será que existem crentes dentro da igreja com essas características? Eu diria, lamentavelmente, sim. Mas será, pastor, você está ficando louco? Não, Jesus está voltando. Aleluia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ai, declama Labaxandarai, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Segundo grupo. No segundo grupo estão os ególatras. Os ególatras são aqueles que idolatram a si mesmo. Quem são eles? Os egoístas. Idolatram-se, só pensam em seus próprios interesses. Neste segundo grupo aparecem ainda os avarentos. São aqueles que amam demasiadamente o dinheiro e faz qualquer coisa para obtê-lo. São as pessoas que colocam o dinheiro acima de tudo e de todos e acima do próprio Deus. São capazes de qualquer coisa para ganhar dinheiro. Nesse segundo grupo ainda estão os jactanciosos. Quem são esses jactanciosos? São os presunçosos, os orgulhosos, aqueles que gostam de se vangloriar. Ainda neste segundo grupo estão os arrogantes. Quem são os arrogantes? Quem são eles? São aqueles que realmente amam todas as coisas, ou seja, são aqueles que pensam que não precisam de ninguém. Os arrogantes, exatamente, aqueles que pensam que não precisam de ninguém. Você não conhece pessoas arrogantes, até muitos crentes arrogantes, que andam de nariz empinado, achando que é o tal, eu não preciso de ninguém, não preciso de ninguém, não preciso de ninguém. São os arrogantes. Ainda nesse segundo grupo aparecem os enfatuados. Quem são os enfatuados? São aqueles que estão cheios de si. São os egocêntricos, aqueles que vivem massageando o seu ego. Mas ainda neste segundo grupo existe, fechando este segundo grupo, os ingratos. Quem são os ingratos? São os incapazes de dizer um simples obrigado. É a palavra do Senhor quem está dizendo. Os ingratos são aqueles que são incapazes de dizer um simples obrigado. Não existem pessoas desta forma? Não existem crentes, infelizmente, desta forma, ingratos? Que são incapazes de dizer ao próximo ou a qualquer pessoa que lhe fez algum favor ou ao próprio Deus um obrigado. Tem pessoas que são incapazes de dizer muito obrigado. Aí vem o terceiro grupo. No terceiro grupo aparecem os que odeiam o próximo.
Aqui fala com muita gente, com muitos crentes. No terceiro grupo aparecem aqueles que odeiam o próximo. Quem são eles? Primeiro, os cruéis. Diga comigo, cruéis. Cruéis são aqueles que matam, sequestram, roubam, estupram por puro prazer. Depois aparecem os inimigos do bem. Quem são os inimigos do bem? São pessoas sem amor para com os bons. Não conseguem amar nem aqueles que lhe fazem bem. Não conseguem amar nem aqueles que lhes prestam um bem ou um favor. São inimigos do bem. Depois vem, ainda nesse terceiro grupo, os traidores. Meu Deus do céu! Os traidores. Quem são eles? São aqueles que fingem-se de amigos, contudo, agem como uma serpente, ou como um cão que se volta contra o seu dono. São aqueles que dão tapinha nas suas costas, na sua frente, e por trás está te apunhalando. São os traidores. Oh, aleluia, são os traidores. Oh, glória a Deus, aleluia! Acredito que algum de vocês já tiveram a infelicidade de ser traído. Alguém que se fazia de amigo seu e acabou te traindo por trás, te apunhalando por trás. São os traidores. Finge-se de amigos, contudo, agem como uma serpente, ou como um cão que se volta contra o seu dono. Aleluia. Depois aparecem os desafeiçoados. Quem são os desafeiçoados? São aqueles sem afeto natural. Não tem sequer aquela afeição inata que todo ser humano deveria ter, indiferente da sua religião. Depois disso vem os implacáveis. Quem são os implacáveis? São os irreconciliáveis, os incapazes de perdoar. São pessoas sedentas por vingança. Pessoas sedentas por vinganças. E fechando o terceiro grupo, aí aparecem os caluniadores. Meu Deus do céu, eu já tive a infelicidade de ser caluniado, e sei que alguns de vocês já tiveram essa infelicidade de ser caluniado. Quem são eles? São aqueles que inventam males e mentira para prejudicar o próximo. Está cheio de gente na igreja, fora da igreja, no meio evangélico, fora do meio evangélico, que são caluniadores, que inventam males e mentiras para prejudicar o seu próximo. Está cheio deles, está cheio deles. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia, glória. Paulo, quando escreveu a sua segunda carta ao seu filho na fé Timóteo, ele falou sobre as características destas pessoas e disse para Timóteo: meu filho, tome cuidado, estas coisas é mister que aconteça, mas próximo está o fim dos tempos. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Tudo isto que eu acabei de citar ligeiramente, baseado na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 1 ao 5, tudo isto está infiltrado dentro da igreja. Pastor, você está ficando louco. Eu não estou ficando louco. É a palavra de Deus é quem diz e nos adverte. Estas coisas, infelizmente, estão infiltradas dentro da igreja. Essas pessoas com essas características não trazem o bom perfume de Cristo. Estas pessoas não carregam com si o bom cheiro de Cristo. Essas pessoas, disse Paulo, elas
elas resistem à palavra, elas resistem o Evangelho, elas resistem o Espírito Santo, elas não trazem as marcas de Jesus Cristo, elas não exalam o bom perfume de Jesus Cristo. Oh glória, aleluia, bendito é o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Esse tipo de gente com essas características cheiram mal, não cheiram bem, não traz o bom perfume de Cristo. E a palavra do Senhor diz que o verdadeiro cristão, ele traz consigo as marcas de Cristo e ele exala o bom perfume de Cristo. Onde ele passa, fica o cheiro do Evangelho, o cheiro de Jesus Cristo. Oh, aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Deixa eu perguntar, está cheirando bem aí, minhas irmãs? Desse lado aqui, está cheirando bem aí? Está cheirando bem aí, irmãos? Aqui no altar cheira bem? Vós sois o bom cheiro de Cristo. Jesus vem buscar uma igreja que exala o seu bom cheiro, não uma igreja composta dessas características. Paulo, quando falou sobre isto, ele falou sobre a extrema corrupção nos últimos dias, nos dias que antecedem a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Partindo deste princípio, eu preciso dizer que o arrebatamento da igreja é só questão de tempo. É só questão de tempo. Aleluia. Ah, pastor, um ano para o Senhor é como um dia, e um dia para o Senhor é como um ano. É verdade, mas nós devemos viver o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. Ele volta a qualquer momento, ele volta. Olha aqui, em Mateus capítulo 24, versículo 12. Ali em Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus mencionou mais dois alarmantes sinais que antecedem a volta de Jesus, um decorrente do outro. Ali Jesus falou da seguinte maneira: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Irmãos, o que mais assusta nesse duplo sinal é, mais uma vez, a palavra muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que mais preocupa é, mais uma vez, esta palavra muito, cujo significado é uma quantidade exorbitante. Não foi por acaso que o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele disse em advertência à sua igreja: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Aleluia, são muitos. Outra vez aparece a palavra muitos. O que nós podemos observar é que a cada dia a aceitação da verdade da palavra de Deus torna-se mais difícil. Doutrinas que outrora, ao serem ensinadas, pregadas, geravam temor, tem levado muitos crentes hoje a fazerem questionamentos. Vemos, meus irmãos, que os mensageiros conservadores do cristianismo puro e verdadeiro são vistos hoje como extremistas, como pessoas, pregadores descontextualizados ou
teologicamente incorretos. Essas pessoas, esses pregadores que zelam pelo verdadeiro cristianismo, não estão sendo bem aceitos hoje, mesmo nos meios evangélicos. E isto com certeza é reflexo do dúplice sinal em questão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. O pecado está se multiplicando, a iniquidade se evoluindo, e o amor de muitos crentes estão se esfriando. Meus irmãos, o amor ao mundo faz nos perder o amor a Deus. E muitos líderes, à semelhança de Demas, perderam a visão espiritual nesses últimos dias que antecedem o arrebatamento da igreja. Os cultos que deveriam ter como objeto o louvor a Deus e a exposição da palavra de Deus se transformaram em programas de auditórios, shows com muito entretenimento e pouco ou nenhum quebrantamento de espírito. E isto está agradando o auditório, a plateia, mas não está agradando a igreja e muito menos Jesus. Não agrada a igreja e muito menos Jesus. Aleluia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Jesus falou isto, citando como um sinal da sua vinda. Esse sinal indica que nos últimos dias o mundo se tornará tão religioso e a igreja, ou seja, uma boa parte dela, tão mundanizada que não se saberá onde começa um e termina o outro. Convém o povo de Deus atentar para o que está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ali diz a palavra do Senhor: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, isto significa dizer que a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, os verdadeiros cristãos, não se conforma com o sistema mundanizado. A verdadeira igreja precisa formular o seu protesto contra o sistema mundanizado, contra o pecado, contra o erro e contra a imoralidade. A igreja não pode associar-se ao mundanismo, ela não pode aliar-se ao mundanismo. Em 1 João, no capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, ali o apóstolo João, ele fala sobre a separação que deve haver entre a igreja e o mundo. Ali João fala da seguinte maneira: não ameis o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está com ele. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Permanece para sempre. Permanece para sempre. Aleluia, glória a Deus. Ali nessa epístola, João falava da necessidade da separação da igreja com o mundo. O aumento da iniquidade e o esfriamento do amor é, portanto, um sinal que indica que Jesus está voltando. Muitos crentes estão perdendo o seu primeiro amor. Aleluia. Mas os cristãos verdadeiros continuam com o seu amor ardente. Quantos continuam com o seu amor ardente para com Deus, para com a sua palavra? Levanta a mão e glorifica o nome daquele que vive e reina. Aleluia!
Oh, você ama a palavra de Deus, você ama a igreja, você ama Jesus, você ama a vinda de nosso Senhor Jesus? Não deixe o seu amor se esfriar para com Deus. Continue com o seu amor ardente para com as coisas de Deus. No entanto, o amor de muitos crentes se esfriaram e de muitos outros estão se esfriando. Mas isso é um sinal que indica que Jesus está voltando. Então levanta a sua cabeça e olha para o céu e saiba que se aproxima aquele dia e que você precisa estar preparado. O seu amor precisa estar cada vez mais ardente para com Deus, para com a sua palavra, para com a vinda de Jesus. Em Lucas capítulo 17, versículo 20, os fariseus chegaram para Jesus, fazendo uma interrogação para Jesus, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, quando haverá de vir o reino de Deus? Jesus falou assim: olha, o reino de Deus não vem com aparência exterior, e nem dirá ei-lo ali ou ei-lo aqui, pois o reino de Deus já está entre vós. Mas ali no versículo 28 do capítulo 17 de Lucas, Jesus chega para os seus discípulos e Jesus diz aos seus discípulos sobre mais um sinal que antecede a sua vinda. Ali Jesus disse: olha aqui, será como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, até ao dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, e desceu o fogo do juízo de Deus e os consumiu a todos. Meus irmãos, antigamente o comportamento libertino era uma exceção. Hoje a cada dia torna-se uma regra. A humanidade, a exemplo dos homens de Sodoma e Gomorra, resolveu se entregar aos seus próprios desejos carnais. As mulheres relacionam-se com pessoas que estão vendo pela primeira vez. Os homens, além dos pecados imorais tidos como comuns, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Esse deprimente quadro constitui em um sinal indicador que Jesus Cristo está voltando para arrebatar a igreja. Quem pode dar um glória a Deus mais forte, levanta a mão e glorifica Ele. Pois Jesus disse aos seus discípulos, alertando-os já naquela época acerca da sua vinda: assim será como nos dias de Ló. Meus irmãos, as pessoas nos dias de Ló, além de materialistas e indiferentes, eram imorais e amantes do prazer ilícito e antinatural. Por isso, Sodoma e Gomorra, Gênesis 19, 1 ao 25, foram destruídos pelo juízo de Deus. Mas o juízo de Deus só veio depois de Ló sair de Sodoma e Gomorra. Depois do arrebatamento da igreja, segue-se o juízo de Deus sobre esta terra. Jesus vai tirar a sua igreja desta terra, assim como Ló saiu de Sodoma e Gomorra, e ficará então o mundo aberto para a imoralidade e para o reino do terror que logo envolverá esta terra.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no versículo 11 do capítulo 13, ele disse algo muito importante para despertar a igreja. Ele disse: meus irmãos, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando aceitamos a fé. Irmã, a sua salvação está agora mais perto do que quando você aceitou a fé. O arrebatamento da igreja está mais perto do que quando aceitamos a fé. A vinda de Jesus está mais perto do que quando aceitamos a fé. Quando Paulo disse isto à igreja de Roma, ele apela à igreja e a desafia a uma vida cristã, ativa, santificada, submissa a Deus e de trabalhos cristãos. A semelhança do profeta Jonas, que em razão da sua desobediência a Deus, dormia um profundo sono no porão do navio. Muitos crentes hoje em dia estão fugindo da presença de Deus e estão dormindo nos porões da inércia, nos porões do pecado, da incredulidade, do comodismo, do modismo e do sodomismo. Há muitos crentes que estão dormindo nos porões da incredulidade, não querem dar crédito à doutrina básica do cristianismo, que é a doutrina do arrebatamento da igreja. Paulo tem uma mensagem em Efésios capítulo 5, versículo 14, para despertar a igreja outra vez. E ali ele diz da seguinte maneira: levanta tu que dormes, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Desperta, desperta, desperta. Se alguém está dormindo, desperta. Se alguém está dormindo, é hora de despertar, desperta. Aleluia, glória a Deus. É hora de despertar. Desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. No versículo 15 do capítulo 5, ele prossegue dizendo: vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Há muitos crentes que estão andando como nécio. A definição da palavra nécio é bobo. Há muitos crentes bobinhos que estão brincando com o pecado, O crente sábio não brinca com o pecado, pois quanto mais perto do pecado você está, mais longe de Deus você está. Mas quanto mais longe do pecado você está, mais perto de Deus você está. Não brinque com o pecado, não brinque. Vede prudentemente como andai, não como nécio, mas como sábio. Alabai de clama alabaxandarai. Aleluia, glória. Não se assusta com o que eu vou dizer esta noite e nesse exato momento. O sodomismo também está infiltrado dentro da igreja. Pastor, você endoidou de vez. Não endoidei de vez. Jesus está voltando. 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 Oh, Jesus está voltando. Quem crê nisto, glorifique o nome dele, porque ele está voltando. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você crê que ele está voltando? No versículo 11 do capítulo 21 de Lucas, Jesus fala de mais um sinal que antecede a sua vinda. Jesus fala de fomes. Diga comigo, fomes. Não ouvi direito, diga mais alto, fomes. Aleluia. Não é preciso falar muito disso. Não é preciso. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de crianças, adultos morrendo de fome em todo o mundo.
inclusive no Brasil. Jesus falou de fomes como sinal que antecede a sua vinda. Meus irmãos, o aumento do contingente de miseráveis em todo o mundo é um sinal claro de que Jesus em breve virá para buscar a sua igreja. Olha aqui, calcula-se que a cada ano no mundo morram cerca de 20 milhões de pessoas por causa da fome. As grandes vítimas são as crianças. A alimentação inadequada retarda o seu desenvolvimento físico e mental, além de reduzir a sua resistência a doenças. Existem milhões de pessoas morrendo de fome. E Jesus falou que isto seria um sinal que antecede a sua vinda. No versículo 6 do capítulo 24 de Mateus, Jesus fala de outros sinais. Dentre eles, Jesus fala: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Guerras e rumores de guerras. Se você prestar atenção, é bom que se preste atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É bom que não fiquemos indiferentes às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque Jesus falou disso. Nós estamos vendo hoje uma sociedade desestruturada. A sociedade não parece estar se estruturando em função de um todo, pois o egoísmo, a indiferença, o individualismo, a desigualdade, o preconceito crescem desde as pequenas nações até as nações de primeiro mundo. Isso tem gerado guerras, conflitos e desarmonia. Jesus disse: ouvireis de guerra e rumores de guerra. A nossa sociedade está se desestruturando. Não adianta vivermos numa falsa realidade. Os nossos governantes querem passar para nós uma falsa realidade, dizendo que a sociedade está bem estruturada e se estruturando a cada dia. Como pode uma sociedade que está se estruturando em um todo ser dominada pelo egoísmo, pela indiferença, pelo individualismo, pela desigualdade, pelo preconceito e até pelo racismo? Como pode uma sociedade em evolução, se estruturando, ser dominadas por situações desta natureza? Isto está gerando guerras, conflitos e desarmonia. Nós estamos vendo conflitos, segregação, ódio, violência, matança, vingança. E muitas vezes a guerra começa entre vizinhos, entre parentes, dentro de casa. Jesus falou também nos últimos tempos: irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe. A guerra parece que está generalizada. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia, glória. Muita gente aqui se lembra quando começou o século 20. Quando começou o século 20, o século 20 foi o século do otimismo. Você se lembra disso? Pensava-se que o mundo ia melhorar. Pensava-se em menos fome, menos desigualdade, menos desemprego, menos violência. Portanto,
Há mais de 2000 anos atrás, o quadro que Jesus pintava não dava lugar a esta presunção, arrogância e petulância do homem que quis transformar a terra num Éden sem Deus. Paulo disse que por um pouquinho de tempo o que há de vir virá e não tardará, mas os justos viverá da fé. O que Jesus falou se cumprirá, se cumprirá, se cumprirá. Jesus está voltando, Ele está voltando, Ele está voltando. Aleluia. A igreja precisa estar alerta. E ao mesmo tempo precisa estar preparada. Jesus vem, prepara-te. Ainda no versículo 11 do capítulo 21 de Lucas, Jesus mencionou ao lado da fome outro sinal que antecede a sua vinda. Ele falou de epidemias, que é o mesmo que pestilência. Ele disse que haverá pestilência. Isto fala de epidemias. E nós estamos vendo, infelizmente, enfermidades mortalmente infecciosas que continuam fazendo vítimas a despeito dos avanços da medicina. Lembra quando surgiu a penicilina, há anos atrás, pensava-se que as infecções seriam vencidas. No entanto, de lá para cá, novos vírus surgiram, sobrepujando a capacidade inventiva do homem. Isto é nada mais, nada menos que cumprimento do que Jesus disse. Jesus falou que o mundo seria desafiado por epidemias novas e pelo recrudescimento das antigas. Partindo deste princípio, eu volto a dizer a vocês, o arrebatamento da igreja é uma questão de tempo. O arrebatamento da igreja é uma questão de tempo. Aleluia. Se você está preocupado porque eu estou pregando assim, se você está preocupado porque eu estou pregando assim, é bom você se preocupar em se preparar, porque Ele virá. Obreiros, Ele virá. Obreiros, Ele virá. Obreiras, Ele virá. Senhoras e senhores, Ele virá. Irmãos e irmãs, Ele virá. Igreja, Ele virá. Andei de clamalabachandarai. Andei de onde chai. Anda labachande clama labachandarai. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele vem. Diga assim, Ele vem. Olha para a pessoa que está ao seu lado, mais perto de você, e diga com muito carinho: você está preparado? Diga isso, desperta o seu irmão aí, diga isso: você está preparado? Amém. Aleluia! Oh meu Deus! Alabai me clama, alabaxandarai, aleluia! Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8. Oh meu Deus. Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 8. Esta é a voz do meu amado, ei-lo aí que vem saltando sobre os montes e pulando sobre os outeiros.
O meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores e o tempo de cantar chega. Olha aqui. Todos nós sabemos que Cantares é um poema, é uma carta de amor do amado para a amada. Na simbologia bíblica, o amado é Cristo, a amada é a igreja. Nesse caso, a amada está dizendo: o meu amado fala e me diz: levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno e a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores e o tempo de cantar chega. O amado chama a amada. Jesus chamará a sua igreja: amada minha, amiga minha, levanta e vem, levanta e vem, levanta e vem. Alabai de clama, alabaxandarai, aleluia. Oh, aleluia, meu Deus, aleluia. É um poema, é uma carta de amor do amado para a amada. Jesus, quando voltar, como eu disse para vocês na mensagem passada, ele não vai descer até a terra, ele vai descer até os ares, até as nuvens. O Espírito Santo é quem vai pegar a igreja e vai levar. Jesus das nuvens, o amado dirá para a amada: aleluia, vem, amada minha, vem, amiga minha, formosa minha. Porque eis que passou o inverno, a tribulação passou, a angústia passou, o sofrimento passou, as adversidades passou. Levanta e venha, porque o tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. O tempo de cantar chega. Hoje a igreja está vivendo como um barquinho em alto mar. A igreja hoje nesta terra, ela está vivendo como um barquinho sendo açoitada pelas ondas bravias do mar, de um lado para outro lado. Parece que tem hora que o barco vai quebrar, mas não quebra. Parece que tem hora que o barco vai virar, mas não vira. Parece que tem hora que o barco vai furar, mas não fura. Parece que tem hora que vai invadir de água o barco, mas não invade, porque enquanto ele está a bordo do barco, o barco não vai a pique, o barco não vai afundar. Oh, aleluia! Ele dirá: levanta, amada minha, amiga minha, e vem! Era mais cheio de Clyde onde malabaxandarai, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores e o tempo de cantar chega. Esse tempo está chegando. Alguém diz assim: pastor, mas se o amado está dizendo para a amada: levanta, amiga minha, formosa minha, e vem. Alguém para levantar, pastor, tem que estar caída. Alguém para se levantar tem que estar caído, ou tem que estar deitado, ou tem que estar prostrado. Significa o que, pastor? Significa que a igreja está caída, a igreja está deitada, a igreja está prostrada. Porque o amado dirá: levanta, amada minha, amiga minha, formosa minha, vem. Sim, a igreja do arrebatamento, ela está prostrada. Ela está prostrada em humilhação. Ela está prostrada em oração. Ela está prostrada em rogos. Ela está prostrada em lágrimas. Ela está prostrada em adoração. Por isso o amado dirá: levanta, levanta, amada minha, amiga minha, formosa minha, levanta e vem. Porque a chuva cessou, se foi, aparecem as flores, o tempo de cantar chegou! Anda labai de clama labaxandarai, aleluia! Arai de onde clama labaxandarai, aleluia! Jesus vem buscar a igreja.
porque o amado não vive sem a sua amada. A igreja vai estar com ele, porque a amada não vive sem o seu amado. Oh, aleluia. Meus irmãos, os mormons conseguem viver sem Joseph Smith. Os adventistas conseguem viver sem Guilherme Miller. Os testemunhas de Jeová conseguem viver sem Charles Russell. Os seitonoítas conseguem viver sem Masaharu Taniguchi. Os budistas conseguem viver sem Buda. Os islamitas conseguem viver sem Maomé. Os kardecistas conseguem viver sem Allan Kardec. Os confucionistas conseguem viver sem Confúcio. Entretanto, a igreja jamais conseguirá viver sem Jesus. A amada jamais conseguirá viver sem o seu amado. Por isso Jesus virá buscar a sua amada. Hoje a igreja é militante ao lado de Jesus. Amanhã a igreja será triunfante ao lado de Jesus. A igreja não vive sem Jesus. A igreja jamais conseguirá viver sem Jesus. Por isso Jesus vem buscar ela. O amado jamais viverá sem a sua amada. Por isso o amado vem buscar a sua amada. Cadê a igreja? Cadê? Quem é a igreja aqui? Quem? Quem é a igreja aqui? Levanta a mão aí, dê um glória mais forte. Só quem é a igreja? Aleluia. Meus amados irmãos, os acontecimentos mundiais afunilam-se aceleradamente. A explosão demográfica está vinculada ao pecado de adultério, prostituição, promiscuidade, fornicação e etc. A família, a religião, a sociedade não estão bem. O palco da grande tribulação já está devidamente montado. Aguarda-se o arrebatamento da igreja e o aparecimento do anticristo, o homem do pecado. Todas as profecias, com exceção do arrebatamento da igreja, estão cabalmente cumpridas. Estamos vendo fomes, medo, peste, avanço científico suicida, crimes, violência, reversão de valores e etc. Tudo isto assustam a humanidade e não existe precedente capaz na história para justificar o que estamos vendo. O que eu posso dizer é o seguinte: o céu está preparado para receber a igreja. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. O céu é um lugar preparado para um povo preparado. Se você está preparado, dê um glória bem forte. E se você não está preparado, meu filho, se prepare. Se prepare, se prepare, se prepare. Escuta aqui uma coisa: Jesus vai descer. Ele vai descer até os ares, até as nuvens, modo de dizer. Descendo até as nuvens, então ele chamará a sua igreja, como eu disse em Cantares de Salomão 2:8. Amiga minha, formosa minha, amada minha, levanta e vem. Aí o Espírito Santo pegará a igreja e levará ela e a entregará ao Senhor. Jesus pegará a sua igreja e vai, ele vai subir com a igreja. Ele vai subir com a igreja. Ele vai subir. Ele vai ultrapassar a lei da gravidade, porque com o corpo glorificado eu disse para vocês que a igreja será superior à lei da gravidade. Chegando lá, diante dos portões celestiais, Jesus começa a bradar em alta voz. Aí eu vou lá no Salmos 24, versículo 7, do 7 ao 10.
Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Naquele momento, os anjos abrirão os portões celestiais, e Jesus entrará com a sua igreja, e Jesus bradará: anjos, querubins, serafins, prepara a mesa do banquete, porque a minha noiva está comigo. Prepara a mesa do banquete, porque eu entro para as bodas com a noiva. Eu entro para as bodas com a minha noiva. Entrando pelos portões celestiais, Jesus ainda bradará: meu Pai, meu Pai, oh papai, anjos, querubins, serafins, seres celestiais, aqui está a minha amada, que eu comprei com o meu próprio sangue. Aqui está a igreja, que eu resgatei com o meu próprio sangue. Papai, agora ela estará comigo para sempre, ela estará conosco para sempre, ela estará conosco para sempre. Oh, quem é a igreja se alegra com isto, glorifica o nome do Senhor por isto, dê glórias a Ele.